Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, o seu programa Business aqui na TV Santa Cecília. E hoje a gente fala sobre investimentos com ela, que é especialista, Juliana Lima, sócia e assessora de investimentos da Invest Smart. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vinda. Como vai? Eu agradeço muito o convite. Eu costumo dizer que quando eu tenho um pouquinho de voz para a gente falar sobre esse assunto, é a minha oportunidade e eu me sinto extremamente honrada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E quem não conhece a Juliana é uma das especialistas top 10 assessoras do Brasil, dos maiores escritórios aqui, não só da nossa região, mas do país, de investimentos da XP. E é uma mulher falando de investimentos. Acho que só isso já é o seu grande diferencial, né, Ju? É exatamente isso, Rô. Quando eu me paro para pensar assim, já foram 20 anos, né? Já estou há 21 anos, na verdade, atuando com a assessoria de investimentos como um todo. E eu costumo dizer que, assim, foi o mais desafiador e eu lembro perfeitamente, lógico que a gente olha para trás e fica diferente, né? Mas a primeira vez que eu tive um gestor, homem, óbvio, eu lembro da seguinte frase, Rô: coloca um óculos porque você está muito menininha. Então, assim, eu lembro, aquilo eu usei com uma força tão motivada, assim, para que eu me motivasse realmente, assim. E eu coloquei, de fato, óculos, porque uma pessoa de 18 anos, como é que eu ia falar realmente de investimentos? Mas sempre soube, Rô, que eu trabalharia com isso, porque eu amo, de fato, e assim, eu transformo a vida das pessoas, eu realizo sonhos, de fato, né? Tem 22 anos atrás, eu fui num jantar que eu estou há 20 anos numa família. Então, a gente toma todas as decisões juntos e aí, é claro, eu estou com os pais que já tiveram filhos, que já têm netos, e eu estou nessa família e nenhum deles toma nenhuma decisão sem falar comigo. Então, isso para mim hoje é extremamente mais gratificante e é uma situação que há 20 anos atrás eu de fato nunca imaginar. Eu acho que não dá para mensurar o quão importante é estar dentro de uma família e ajudá-los a realizar os sonhos. E é isso que me motiva todos os dias. Eu acho que esse é o grande diferencial. E quando você fala, né, Ju, de trazer à realidade o sonho dessas pessoas, você precisa ter muita responsabilidade, porque você está lidando com o patrimônio das pessoas, com o empenho delas de uma vida inteira, às vezes, né? E eu acho que essa responsabilidade, para mim, já seria o principal desafio dessa profissão. O que você, ao longo de todos esses anos, tem enfrentado? Além de ter que ter posto um óculos para ter mais credibilidade, porque a credibilidade sua, a gente sabe que ela vem muito antes do óculos, né? Mas, assim, de fato, eu aprendi muito desde então, né? Então, para mim, o óculos foi realmente só uma força. Mas, assim, Rô, eu costumo dizer, e assim, dentro até do próprio escritório, eu me comparo a um médico, né? O médico, ela tem a vida da pessoa ali. E não tem a hipocrisia a gente falar que é diferente, mas vida e dinheiro, eles estão lado a lado. As pessoas fazem coisas ruins por conta do dinheiro na vida das pessoas. Então, eu me igualo muito como se fosse um médico. Então, quando você está doente, você vai no médico. E ele vai lá e te passa o remédio. Claro, a gente pode consultar uma segunda, terceira, quarta opinião, mas você precisa ir lá porque ele de fato estudou. E a minha responsabilidade na vida financeira dos meus clientes é exatamente nesse mesmo sentido, porque eu tenho a vida deles aqui. Então, existe um conceito que eu costumo dizer que é assim: respeite o passado, porque se o cliente juntou R$1, sim, ou se ele juntou 10 milhões, ou ele deixou de comprar uma bala, ou ele deixou de comprar um imóvel, deixou de realizar algum sonho. Então, respeita o passado para que a gente possa junto construir o futuro. E é muito nessa premissa que a gente tem que levar, porque ativos ou aquela sopa de letrinhas em relação aos investimentos tem de monte. E as pessoas me falam: Ju, tem uma fórmula, né? Tem uma receita de bolo básica? Não existe produto bom ou ruim, porque existe produto adequado para aquele momento de vida de cada cliente. Então, a gente vê muitas questões assim. Eu até costumo hoje, você sabe que eu tenho essa frente de educação financeira, eu costumo tentar levar o máximo possível, porque hoje eu luto pela desinformação, né? Que é imensa, né? A gente diariamente aqui vai recebendo aquele enxurrada de notícias e assim, até que ponto aquilo é verdade, até que ponto aquilo é uma manipulação inclusive do mercado, né? A gente se depara muito com isso. Então, o que eu peço assim para as pessoas é realmente, primeiro, antes do apavoro, respeita e confere se é de fato verdade aquilo que estão dizendo, porque a educação financeira é uma premissa extremamente básica. Se a gente tivesse ela dentro lá da nossa escola,
muitos desses questionamentos que vão surgindo, a gente já cairia por terra, né? Eu acho que a questão da educação financeira é muito importante. Agora, outro ponto que para mim foi essencial, a gente teve recentemente, né, algumas notícias espalhadas na mídia que deixou muita gente angustiada, é você confiar no seu assessor de investimentos, né? Eu acho que essa relação de confiança, né, Ju, você estabeleceu muito bem com os seus assessorados, e eu acho que isso deve ser o que permeia todo o seu negócio. Assim, confiança é uma folha de papel em branco, uma folha de papel sulfite, eu costumo dizer. Se eu, em algum momento, quebrá-la, se eu dobrar essa folha, ela nunca mais, eu posso passar, nunca mais ela vai voltar, né? Então, o que eu prezo exatamente essa confiança? Eu falo que são contratos, Rô, porque assim, a gente precisa alinhar a sua expectativa e a minha também, porque quando um cliente entra pela porta do meu escritório, eu falo, hoje estamos casando. Porque, de fato, às vezes eu sei mais do que a esposa, ou que o marido, ou que os filhos, ou que os pais. Então, eu tô dentro de uma família na forma mais essencial de tudo. E se colocar nessa família dessa maneira, e um outro ponto que eu costumo dizer é que, assim, os clientes, eles têm que saber quem é a Juliana. Porque eles não vão confiar, acho que você me conhece, eu nunca entreguei um cartão assim, abre uma conta comigo. Conta não se pede. Isso ela vai sendo conquistada com o tempo e não é da noite para o dia. Sim. E isso é extremamente difícil porque hoje eu tenho 20 anos de profissão. Poxa, 20 anos eu construí, né? Então hoje os clientes eles chegam inclusive por indicação, mas e para esse pessoal, né, que está chegando? Então o meu grande desafio é levar isso inclusive para os novos assessores que querem entrar no mercado de trabalho. Porque realmente é uma construção. Eu não quero um cliente para fazer um negócio. Eu quero um cliente para a vida toda. E se eu quero que para a vida toda, eu só vou tê-lo se eu estiver atendendo as expectativas dele. E aí, por isso que a gente precisa alinhar. Então, eu falo que são os contratinhos. Olha, este ano vai ser isso, no próximo é isso, e a gente vai construindo. Investe Smart, como é que chegou na sua vida? Eu falo que hoje eu vivo... Assim, pode parecer, mas eu vivo literalmente um sonho, tá? E eu vou te explicar por quê. A Juliana que aqui os fala, sempre cuidou da parte de investimentos, mas eu sempre, desde quando eu comecei, eu não conseguia imaginar a sua vida, investimento, separada de todo o resto. Só vou cuidar dos números, do que rendeu, não. Então, eu sempre tive planilha de previdência do futuro, caixinha do imóvel do cliente, tinha lá tudo separadinho, nas planilhas que eu lá criava na minha vida. Quando me apresentaram a InvestSmart ela já fazia isso, dentro de um todo. Ou seja, hoje eu tenho automação para colocar literalmente meu clientinho sentado aqui e olhar ele de forma 360 graus. Quando eu cuido só de investimentos, eu deixo de lado todas as outras situações, mas eu estou confiando que você vai ter dinheiro, ou eu só vou te atender se você tem dinheiro, ou se você consegue guardar todos os meses. E eu estou falando assim, você vai guardar R$100 todos os meses para chegar em 1 milhão, um exemplo. E se você de fato não conseguir guardar esses R$100, qual que é o plano B, qual que é o plano C? Então, hoje eu costumo dizer que assim, um dos grandes diferenciais da InvestSmart é exatamente isso. A gente atende todos os públicos, inclusive aqueles que precisam fazer um financiamento imobiliário. Então, tudo que tange o mercado financeiro, Ju, concorda, Rô, que se você é o meu cliente e você precisa de um crédito, se eu te ajudar a encontrar um crédito que seja mais barato, você vai sobrar mais dinheiro para você guardar. Claro, vai investir, é óbvio. Então eu falo, a finalidade sempre vai ser o meu né, network, que é a minha questão do investimento. Mas assim, eu tenho todas as outras ferramentas para te ajudar a ter uma melhor decisão no que tange o setor financeiro. E com isso, sobre mais dinheiro para que a gente consiga atingir nosso planejamento. Pode dar mais trabalho, mas é muito mais inteligente, né? Na verdade, você está trabalhando a seu favor. Exatamente. E assim, o que eu falo, poxa, Ju, você dá conta de tudo isso? Não. Eu simplesmente, a minha especialidade, todas as minhas certificações são voltadas para investimentos. Mas eu tenho em torno de mais de 20 especialistas em cada área, que são essas áreas que eu estou dizendo, e que fazem as reuniões com os meus clientes. E, Rô, eu não deixo, eu acho que esse é um dos grandes segredos que eu tento passar. Nenhuma reunião que você, cliente, vai passar com um especialista, você vai passar sem mim. Então, eu tenho total know-how, inclusive, porque como eu passo todas as reuniões, eu tenho total know-how para fazer aquela reunião com você.
mas eu faço questão que você tenha o seu especialista, mas eu estou de mão dadas com você. Porque eu preciso saber o que está acontecendo, qual que vai ser o processo. Se eu, inclusive, estou concordando com aquela opinião que aquele profissional está entregando, né? Porque eu acho que eu estou aqui como um escudo, inclusive, né? Tanto para atacar quanto para defender. Sempre cuidando dos interesses da pessoa, né? Sempre. Para a gente finalizar aqui, Ju, o que você tem de perspectiva para os próximos anos? Tem muita coisa acontecendo nova, né, no mercado financeiro, às vezes vem muitas novidades. Tem gente que realmente é mais despojado, mais arrojado, tem gente que é mais conservador. A gente sabe que tem produto para todos os perfis, né? Mas o que a gente pode pensar daqui para frente? Muita tecnologia. Eu também sou do perfil mais conservadora, na 40 a mais a gente já fica um pouquinho diferente, né? Inclusive as opções passam a ser diferentes, mas assim, hoje a gente tem renda fixa tokenizada, hoje a gente tem as moedas digitais. Eu acredito que a acessibilidade de investir em qualquer lugar do mundo tem se facilitado cada vez mais. O importante sempre é saber os riscos e o seu perfil de investidor. Sempre. Eu acho que a base principal é que a gente saiba até onde a gente pode chegar, né? E eu costumo dizer que às vezes o cliente chega achando que pode chegar e eu falo, você não vai até ali. Você vai começar com muito menos para que você vá sentindo de fato aos poucos, de forma muito gradativa. Porque é fácil, Rô, eu falar assim, Rô, vamos investir R$10. Se você vê a 9, tá tudo bem? Aí você vai falar, claro, R$10 não vai fazer diferença. Quando de fato isso acontece, mexe, né? A gente está falando de vida real. Sim. E aí eu falo, não, vamos começar com 1, e aí a gente vai medindo, e se for o caso a gente vai aumentando. Então eu acho que é muito cuidado, muita confiança, entender, saber o que você está fazendo. Não existe ter um investimento sem saber o porquê. Você tem que saber que a Selic subiu, e você tem que saber quais que são bons e para isso e quais que não estão. Você não precisa ser expert, mas o básico a gente precisa ter conhecimento exatamente para que a gente não caia nas armadilhas que a gente vê aí no dia a dia. Nossa, o que a gente, na verdade, o povo brasileiro precisava de uma aula aqui com a Juliana. Ju, quem quiser te encontrar em InvestSmart? A gente está no Praia Mar Corporate, lá fisicamente, no escritório, lá no 29º andar. E também nas minhas redes sociais, né? julima.ai, vocês me encontram lá. Eu tento colocar algumas dicas, mas confesso que estou um pouquinho distante de lá, mas eu vou tentar adicionar um pouquinho mais. Então, quiser aprender um pouquinho mais, é só seguir a Juliana nas redes sociais. Ju, muito obrigada. Sucesso para você, viu? Eu que agradeço. Conexão e Negócios vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais programação para você. Não sai daí um minutinho. A gente volta já já.